Eu queria falar um pouco do pessoal do Discord, que eu falei que aquilo é um veneno. Então a gente vai trazer aí um crime que foi planejado pelo Discord, que era de matar um morador de rua. Três pessoas foram presas suspeita desse crime. Cara, e tá acontecendo muita coisa. O Discord é um submundo da internet. Se você tem filho de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, tome cuidado com o ambiente virtual que ele frequenta. Ele pode estar entrando numa aspira muito maluca, ele pode estar sendo às vezes um escravo mental dessa galera. Tipo, eles cometem crimes psicológicos, eles humilham as pessoas na internet. É bem perigoso esses incels que odeiam mulheres porque eles acham que eles são virjola, eles são frustrados, né? Eles acham que é culpa das mulheres o fato deles serem solteiros, deles não terem nenhum tipo de relação humana. E vamos lá, vamos chamar o pessoal dos galãs feios para mostrar isso aí pra nós. Aperta o play aí. Fala, seus mal diagramados, há uma certa Fala, tentação seus mal diagramados. Espera aí que o volume tá alto pra cacete. Eu sou um mal diagramado, eu não sou feio, eu sou mal diagramado. Eu sou um feio, eu sou bonitinho, eu não sou feio, eu sou bonitinho. Eu vou tentar manter o mínimo que resta da minha autoestima. estereotipar tudo aquilo que a gente discorda e odeia. Logo, para facilitar e crucificar o próximo, todo mundo que votou no Bolsonaro, por exemplo, vira o verdadeiro Hitler reencarnado. E se você não vive em bolha de internet, sabe que a realidade é bem mais subjetiva e longe dessas definições. Eu fui no festival de música, né, no domingo. Aí tinha um cara, assim, tinha duas figuras, né? De todas as outras figuras, teve duas que de certa forma me marcaram. A primeira foi um senhor ali que devia ter quase 50 anos de idade, de cabelo comprido, um rock and roll, estilo rock and roll. Aí ele tava usando uma camiseta do Imposto é Roubo. Eu disse, só um velho ANCAP, um velho anarcocapitalista. Isso me surpreendeu muito. Eu e meu amigo Guilherme demos muitas risadas. E a outra coisa que me surpreendeu era um tiozinho que tava do nosso lado. E aí, quando a minha namorada saiu pra comprar cerveja, ele veio falar comigo assim. Ele tava com a camiseta da polícia estadunidense, né? Já dá pra ver a peça. Aí ele chegou assim e tava tocando no palco o Capital Inicial na hora. Aí ele veio falar assim: pois é, né, cara? No último show do Capital Inicial tava o pessoal gritando sem anistia. É complicado, né? Tu vê que não dá mais, né? Tá complicado, tá complicado. Eu disse, pois é, né, mano? Tá complicado. Eu não consigo ser uma pessoa que desenrolada e dissimulada, né? Eu sou uma pessoa muito sincera, então, tipo, eu só peguei pra não falar merda, tipo, ignorei ele. Mas daí eu devia ter, tipo, dobrado a aposta, né? Pensar, tipo, pois é, sem anistia mesmo. Inclusive tem que pegar, né? Não, tem que. Eu sou contra até o pobre votar. Eu sou contra tudo. E já tinha que, tipo, ir dobrando a aposta e deixar o cara cada vez mais maluco, né? Mas eu não tenho essa capacidade. Queria ter essa malemolência pra pensar rápido e deixar o cara mais louco ainda. Mas vamos lá. Felizmente, inclusive, porque isso nos dá certa esperança de um futuro melhor. Já em outros segmentos, a generalização é quase sempre certeira, como no caso desses fracassados que vivem enfurnados em grupos do Discord e do Telegram, promovendo as ideias mais bizarras possíveis e até planejando crimes na vida real. No último dia 20, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Justiça, prendeu 3 homens por meio da Operação Desfaçatez. O trio tinha o objetivo... Um menor também foi apreendido. Na manhã desse domingo, dia 20 de abril, durante a Operação Desfaçatez, agentes identificaram rede de jovens que utilizava a plataforma Discord para praticar crimes. Caralho, né, cara? Tu vê pra onde a sociedade tá caminhando, né?
Meu Deus do céu. De matar um cidadão em situação de rua no Rio e transmitir o crime ao vivo em troca de grana, e os financiadores ainda estão sendo procurados. O ato seria realizado em homenagem a Adolf Hitler, que faria aniversário naquele mesmo dia. Não deu certo. Pois é, né, cara? O que aconteceu no mundo, né? Parece que a gente não aprendeu nada com a Segunda Guerra Mundial e tá voltando tudo cada vez pior. Porque agora, como é que assim, as pessoas vão sempre querer classificar um evento histórico com base. Tem que ser exatamente. Eu sou ultranacionalista. Ah, mas também tem que odiar judeu. Tipo, parece que para se classificar como fascismo e nazismo, tu tem que estar na mesma caixinha exatamente, só que o pessoal ignora o quanto a história se move, né? A história se move para lá e para cá, principalmente o fascismo, ele tem a ideia do inimigo interno, né? E o inimigo externo, e esse inimigo pode mudar. Na Alemanha do Hitler foi os judeus, foi os ciganos, foi deficientes físicos. E agora eu vejo muito pessoal odiando os palestinos, o povo árabe em geral, assim, né? Eu vejo que o inimigo externo ele mudou. E, por exemplo, muito na França, né? O pessoal colonizou pra caralho, destruiu os países. Daí aconteceu que o pessoal daqueles países migraram pra França, né? Aquelas colônias e tal, ex-colônias, talvez até atuais colônias, migraram para a França para tentar conseguir oportunidades de vida, né? E são discriminados na França, né? E aí a França ignora a parte, os franceses, né? Ignoram o que eles são responsáveis, né? Pelo fato de a maioria dessas pessoas terem imigrado para a França, né? Porque ninguém quer sair do seu país, né? Assim, salvo raras exceções, né? Em geral, tu quer prosperar e ter sucesso onde tu vive, do lado dos teus, com a tua família, com a tua comunidade, né? E tu sair de um lugar pra ir morar em outro que tu não conhece, com pessoas que tu não conhece, tipo, vai deixar marcas, né, feridas na tua vida e que nunca vão ser cicatrizadas. E eles foram presos em Vicente de Carvalho e Bangu, 2 bairros de classe média baixa. Meu que, Deus, eu viajei pra caralho. surpreendentemente, tem sido o tipo de região comum quando esse tipo de crime vem à tona. Os envolvidos são Bruce Vaz de Oliveira, conhecido como Bruce Vaz. Pensei que era Bruce Dickinson. Jihad, Kaique Santana Franco, apelidado de Fearless, e Caio Nicolas Augusto Coelho, o 5. Fearless, sem medo. Se você achou tudo absurdo até agora, aguarde, que piora. Bruce Vaz de Oliveira se apresentava publicamente como ativista da causa animal pela ONU e negociador de conflitos de guerra, e chegou a participar de eventos sobre o tema até fora do Brasil. Claro que essa desgraça ambulante nunca participou nem de ONG de colecionadora de gato de rua, quanto mais da ONU. Não passava de um psicopata megalomaníaco que nunca fez nada de relevante na sua vida. A verdade sobre Bruce é que ele transmitiu vídeos de maus tratos contra gatos que consistiam em... Cara, o cara que consegue fazer mal pra um gato, ele... assim, né, já dá pra te ficar perseguindo ele, né, a polícia tinha que ter monitorado ele. Se ela fez mal pra um gato, o gato é tão fofinho, tão bonitinho, é um bicho tão querido, como é que a pessoa pode fazer mal pra ele? Em torturas, como dissecar um animal ao vivo no Caralho. Discord. Na Páscoa, ele prometeu fazer o mesmo, só que... Peraí. De acordo com a delegacia, a execução seria feita com o uso de coquetéis Molotov, um ataque semelhante ao que foi realizado em fevereiro na zona norte do Rio. Um adolescente foi apreendido e um homem que filmou o ato e transmitiu para 120 pessoas no Discord foi preso. Segundo as investigações, Kaique e Caio eram responsáveis pela página do Discord. Bruce aí tá louco. Meu Deus. Na Páscoa ele planejava a execução de um coelho. Todas as pessoas que entravam no grupo eram por intermédio dele, afirmou a delegacia. Meu Deus do céu, né, cara? Voltamos à época de sacrifício de animais. Que desta vez com um coelho, para estar de acordo com o simbolismo da data. E precisamos falar sobre a aparência, idade e classe social dos envolvidos.
A piada recorrente na internet é que esses jovens incels que se escondem em pseudônimos nos fóruns, via de regra, são feios, espinhudos, com bigode ralo ou gordinhos tetudos com higiene questionável. Nesse caso, os estereótipos foram gabaritados. Detalhe para casa. Ai, caralho. Então, né? Eu fico pensando assim, por muito tempo eu fui muito frustrado na vida, né? Não tinha capacidade de conhecer uma mulher e tal, era muito cabaço. E se eu tivesse acesso à internet naquele momento e acesso a esse tipo de grupos, talvez eu fosse um incel desses aí. Mas ainda bem que eu não tive acesso a esse tipo de internet que eles têm hoje em dia. Esse pessoal da internet aí tem que tomar cuidado. Que Kaique estava. Típico sobrado de quebrada, assim como a casa em que foi localizado o tal de King no ano passado. King. Mas não é só nesse recorte social que está... Oi, esse bagulho aí é muito doido, cara. Esse maluco aí criou um grupo lá e estuprava a mulher e fazia com que elas se humilhassem. Ele, ó, vou tentar pegar só o que tá escrito ali naquela matéria. Justiça condena homem que criou o grupo de Discord para estupro de vulnerável. Pedro Ricardo Conceição da Rocha, vulgo King, foi condenado a 24 anos e 7 meses de prisão. Os crimes ocorreram entre agosto de 2021 e março de 2023, na plataforma que se permite que as pessoas comuniquem em transmissões de vídeo ao vivo. É Discord. É muito doido. O problema. A juíza da vara da adolescência do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri, declarou na Rádio Novelo que jovens de classe média e alta também estão planejando atentados terroristas em fóruns, como explodir reator da usina de Angra. Os pais não sabem, mas o Google e até a Interpol dá o alerta sobre os atentados que estão sendo organizados agorinha mesmo nas redes sociais. E pode ser do seu filho por trás deles, viu? E em qualquer classe social, esse comportamento é acompanhado de uma postura misógina na internet que se ressente por não comer ninguém e ter um medo absurdo de... Criados exclusivamente em ambientes virtuais, esses mesmos caras são os que ficam pela internet espalhando termos como Shed, Betinha, It's Over, Brutal, Mogado. Lembra dos Red Pills? Eles são um bando de incel que resolveram deixar de ser incel e viraram Red Pill. São tudo coisas da mesma laia. A gente fez muitos vídeos aqui no podcast, no canal, né? Sobre os incels. Lembra do Calvo do Campari? É o cara que fica dando conselho pra essa galera virjola, em vez de eles melhorarem como seres humanos, pra de repente conhecer alguém, eles ensinam o caminho oposto. O cara vira um idiota, vira um imbecil e resolve tratar todo mundo como lixo. Difícil em 2025 vocês não terem se deparado com algum perfil sem foto do próprio rosto, falando algo mais ou menos assim: brutal, não sobra nada pro Betinha no Bostil. Simplesmente fomos mogados pelo Shed Donald Trump. It's over, só me resta o churrascamento. Existe um certo rancor com as mulheres e uma crença de que eles não comem ninguém por não terem o maxilar e a altura do goleiro Júlio César, os olhos azuis do Bolsonaro e os cabelos lisíssimos do goleiro Cássio. Quando você diz que, na realidade, ninguém precisa de nada disso para namorar ou transar, eles falam que pode até ser, mas nesse caso a pessoa só se relaciona com mulheres que teriam menos valor no mercado afetivo. Mercado afetivo, o capitalismo, né? A generalização da forma mercadoria como no processo de produção. Até as mulheres viraram commodity, até elas são precificadas, até as relações humanas têm preço. É muito doido. Não, tudo bem que existem interesses, né? Tem pessoas que, por exemplo, casam por interesse, namoram por interesse, mas são exceção à regra. E eles querem dizer que isso é a regra. Mas a exceção, ela prova a regra, ela não prova a exceção. Senão, os pobres não se casavam, os pobres não namoravam,
né? E eu creio que tem muito mais pobre casado do que rico casado, entendeu? Regra seriam pardas, pretas, gordas ou até mesmo brancas e magras, mas que não se encaixam no perfil de uma modelo ucraniana. Ou seja, eles projetam um perfil que nem mesmo eles se encaixam. E esse tem um pouquinho de racismo nisso aí, não tem? Tudo bem, existe uma construção social, né? O belo, a estética, né? Ela é uma construção social, né? Então, tipo, a gente é induzido a achar o que é bonito ou feio através da mídia, da televisão, dos jornais, dos livros, do cinema. A gente tem uma certa... a gente tem uma ilusão de que nosso pensamento se forma no nada, né? E não é bem assim, né? A gente é induzido a pensar, ter certos conceitos, entender as coisas através de uma lente que é nos colocada. Então, mas parece que isso eles exageram um pouquinho, né? Eles são tão automatizados, né? Eles não conseguem enxergar a beleza das coisas em nada, exceto pela parte estética, sei lá. É muito louco. Esse machismo misturado com racismo também impacta as mulheres mais jovens envolvidas nesses ambientes, que, em busca de aceitação, são alvos fáceis de desafios gerados nas panelas do Discord, como se mostrar nua ou se mutilar ao vivo. É uma distorção da realidade, falta de traquejos sociais, ressentimento e ódio. Das antigas tinha aquele negócio lá, o desafio da baleia azul, né? Será que aquilo foi um embrião pro que tá acontecendo agora no Discord? Doideira. Ódio generalizado a mulheres e minorias. O livro Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt, mostra como as redes sociais aumentam também crises de ansiedade e depressão dos mais jovens. Sou ansioso. Mesmo aqueles que não estão nesses grupos acabam sendo afetados de outras maneiras. Houve uma diminuição nas relações pessoais, corporificadas e na empatia que isso pode gerar. Não é de hoje que fóruns que ficam longe da superfície das redes são atrativos para jovens com problemas de sociabilidade e ódio concentrado. Em 2011, no Brasil, tivemos o atentado de Realengo, o primeiro a ser vinculado com um incel. Que doideira, né, cara? O cara entrou com duas armas, katana e o caramba, e matou uma porrada de criança, né? E era um desses virjola aí que é educado pra aprender a odiar a sociedade e tal, frustrado, né? É foda, né? O ressentido, né? Ele coloca a culpa do próprio fracasso nos outros, né? Na sociedade. E não consegue ver o que ele tá fazendo de errado na vida. Tudo bem que o sistema também, às vezes, incentiva com que tu seja fracassado em alguns aspectos da vida, né? Mas tu pode se tornar um ser humano melhor, né? E tal. Pedro Ricardo Conceição, vulgo King, foi preso por criar grupo do Discord com a intenção de estupro de vulnerável. Isso foi no ano passado. No mundo, um dos ataques organizados em fórum de internet mais chocantes foi o realizado contra um grupo de 77 jovens do Partido Trabalhista Norueguês. O autor foi Anders Breivik, ultradireitista, conservador, misógino, que considerava o marxismo um dos maiores cânceres da nossa sociedade. Não preciso dizer... O Nando Moura de lá, que dizia que o Marx foi o pior filho da puta que já pisou na Terra. É a mesma ideia, né? Mas um ficou só na fala, o outro foi pra ação. Mas devo dizer que é um traço ideológico comum entre os praticantes desses crimes. Há um documentário sobre esse caso chamado Reconstruindo Utoya, que é bem explicativo, e o filme Utoya 22 de Julho, Terrorismo na Noruega, que dramatiza a situação, mas para quem quiser saber detalhes sobre o que se passou ali, pode assistir os dois sem medo de errar. Isso sem contar os ataques a escolas nos Estados Unidos, que também são frutos do mesmo problema. E a obviedade sobre esses crimes é o tema que ninguém quer abordar. Só acontece todo tipo de absurdo nesses espaços digitais porque há permissividade das plataformas. No caso da prisão do trio, o Discord jura que a política da rede social impede comportamentos criminosos por ali. Bom, tranquilo. Não é.
bem o que o histórico demonstra, não é mesmo? É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Também se inscreve no meu canal, compartilha aí, ajuda eu, ajuda nós, ajuda todo mundo. E se você não quiser ouvir os meus comentários e nunca teve contato com Galãs Feios, você pode entrar no canal deles, Galãs Feios, no YouTube, e assistir o vídeo na íntegra, sem o idiota aqui falando. Caso você nunca tenha tido acesso aos Galãs Feios, fica a dica, baita canal, os caras são muito bons. Mas se gostou do que eu falei, você acha que eu contribuí com alguma coisa, pega aí, deixa o like aí, se inscreve, compartilha pra alguém, compartilha pra alguém que tem filho adolescente aí que fica alienado na internet, só fica o tempo inteiro assim, ó, tá comendo e mexendo no celular, tá dormindo e tá mexendo no celular, tá acordado e tá mexendo no celular, tá tomando banho mexendo no celular. É bem perigoso, tome cuidado, tenha cuidado, já dizia Michel Temer. Valeu, até mais, tchau, obrigado.